Olá, boa tarde. Chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Nosso convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. Interaja com o programa a partir de agora, vai o número do WhatsApp para você, 973350038, 973350038. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Iniciando, então, esta edição de terça-feira do programa Gente que Fala, eu apresento inicialmente com a gente o Dr. Fernando Capê, secretário de Defesa do Consumidor, diretor executivo da Fundação Procon do Estado de São Paulo. Doutor Capê, seja bem-vindo, muito bom revê-lo, tudo bem? Mauro, muito boa tarde a você, a todos aí os ouvintes da Rádio Trianon. Cumprimentar o doutor Ricardo Leite, doutor Marco Antônio, doutor Alessandro, um prazer enorme participarmos dessa conversa. Espero que seja de proveito para os nossos ouvintes. E estamos acompanhando pela internet. Certamente sim. Muito obrigado pela presença, secretário Capê. Vamos seguindo aqui com a apresentação, a formação do nosso time de hoje. O doutor Marco Kozorowski, advogado, integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, é também vice-presidente da OAB Tatuapé. Doutor Kozorowski, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Olá, Mauro, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o Fausto Camunha, a Zenilda, o Mauro, o nosso programa Gente que Fala, a Rádio Trianon, todos os web espectadores, os ouvintes e a nossa bancada seleta com grandes personalidades. E vamos aqui na sequência da apresentação dessa bancada seleta, também com a gente mais um operador do direito, o doutor Alessandro Alcântara Couceiro, advogado da Pérez de Resende Advocacia, especialista em contencioso civil. Doutor Alessandro Alcântara, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, e um grande prazer estar dividindo a bancada com todos vocês aí. E fechando o nosso time de hoje, também advogado, doutor Ricardo Cerqueira Leite, mestre em Direito Comercial Internacional, especialista em Direito Tributário e Gestão Empresarial. Doutor Cerqueira Leite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo certo por aí? Olá, Mauro, muito obrigado pelo convite. Também cumprimento o doutor Marco, o doutor Alessandro, o doutor Fernando Capês. Me sinto honrado pela oportunidade de dividir a bancada com vocês e tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora para todos nós. Obrigado. Então, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:04 agora, aqui na Rádio Trianon. Você que acompanha o programa Gente que Fala, vai fazer compras na Black Friday? Olha, para evitar problemas, a recomendação é seguir as orientações da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon aqui de São Paulo. Além das recomendações habituais, o órgão está com a atenção voltada mais do que nunca para o comércio eletrônico esse ano, já que todos passaram muito tempo online em 2020. O Procon recomenda aos consumidores, entre várias ações, evitar os sites com poucas referências físicas ou desconhecidos e evitar também transações em lan houses ou em computadores ligados a redes públicas. Secretário Capês, eu destaquei aqui as recomendações habituais. Quais são as recomendações habituais? É sempre importante a gente insistir nisso, primeiramente. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que informar que as reclamações oriundas do comércio online aumentaram de 30 para 260 mil do ano passado para esse ano. Ou seja, explodiram os golpes pela internet, as empresas também, mesmo bem intencionadas, muitas não estavam preparadas para entregar o que prometeram, e nós tivemos muitos problemas. O primeiro cuidado que o consumidor tem que ter é com a empresa que não existe, com a empresa fantasma, ou seja, falsas empresas criadas para aplicarem golpes. Então, quando ele vai fazer uma compra online à distância, principalmente nessa Black Friday, ele deve procurar sites oficiais, sites já verificados, saber se a empresa tem endereço ou não, se ela tem um CNPJ, e entrar no site, é muito fácil, Procon SP. Tem ali 150 empresas que já deram problemas.
Vou te dar um exemplo. Esse ano, um grupo aí empresarial saiu vendendo telas de televisão, parede de televisão, por menos da metade do preço que você achava em lojas. Detalhe, ela comprava a tela na loja de shopping, não é atacado, não, e anunciava por metade do preço do que ela tinha pago. Qual a mágica? Não ia entregar. Então, ela não entregava, aplicava golpe. A empresa nem existiu, os sócios estão presos. Então, esse é um cuidado fundamental que precisa ter, o golpe. E quando a esmola é muita, o santo desconfia. E o segundo, agora é com as empresas bem intencionadas. Verifique qual é a política de pós-venda da empresa, porque ela não vai respeitar direito de arrependimento, que você tem, porque comprou à distância. Ela não faz troca de produto que chega danificado ou em atraso. E o preço que ela anuncia nunca é o preço real, porque tem despesas adicionais como frete. Então, esses são os cuidados mais importantes. E para fechar essa nossa participação inicial, eu recomendo ao consumidor, faça uma lista dos produtos que são a sua prioridade. Faça uma lista daquilo que você realmente precisa comprar. Porque quando começar a publicidade maciça, você vai comprar um monte de coisa que você não quer ou vai se arrepender. Compre a sua lista de prioridades, cheque o valor do preço agora e compare para ver se o desconto é verdadeiro ou falso. Senão a Black Friday vai virar uma Black Fraud na sua cabeça. Secretário Capês, em que medida o consumidor se atrapalha nessas recomendações que o senhor apresentou agora por conta da afobação da compra? É a Black Friday, é só naquele dia, tem que ser naquele momento, a compra por impulso. Em que medida o consumidor se atrapalha e precisa prestar atenção nisso tudo para não, como se diz no popular, para não entrar pelo cano? Olha, primeira coisa, bota uma coisa na cabeça, consumidor. Ninguém que está no comércio anuncia um produto para fazer caridade. Ele anuncia o produto visando a um lucro. Ele quer obter o lucro. O lucro é inerente à atividade empresarial. Então, toma cuidado. Quando existe uma coisa muito absurda, que o americano chama de crazy price, que é um preço maluco, que não tem pé nem cabeça, refreia a sua, desculpe falar, ganância, porque a ganância da vítima é o combustível do estelionatário. Então, tenha calma, tenha cuidado, foque nos produtos que você realmente precisa e faça uma pesquisa antes da Black Friday, para saber se o desconto é real ou fictício. Porque quando começar, no dia 27 de novembro, vai vir uma publicidade maciça, você vai acabar comprando um monte de porcaria e vai ficar super endividado, fazendo crediários de 60, 36, 24 meses e não vai conseguir depois comprar mais nada nesse período. Portanto, calma, o mundo não vai acabar na Black Friday. Como eu destaquei aqui, muita gente passou boa parte do tempo ao longo desse 2020 online, até por conta do teletrabalho, do home office. O senhor acha que as pessoas estiveram ao longo desse ano mais próximas do mercado online, do comércio online, e aprenderam um pouco mais? Pode ser uma Black Friday um pouco diferente, com menos problemas para o consumidor, em relação ao que já se passou nos últimos anos? Olha, nós fizemos várias reuniões com fornecedores, procuramos alertá-los de como evitar prejuízos ao consumidor, mas vai ter muito aventureiro. A internet é um território difícil de você controlar. Muito site falso, muito golpe sendo aplicado. Nós estamos realmente preocupados. Então, a gente usa dos meios de comunicação, não só do PROCON, mas da imprensa também, para avisar a população, para entrar no site PROCON SP e verificar o rol de 160 empresas que já apresentaram problemas, para que o consumidor dê preferência aos sites oficiais, para que ele não responda à publicidade que ele receber por e-mail ou WhatsApp. Tome ele a iniciativa de procurar um site oficial, já recomendado. Quando a oferta for muito interessante, mas de um ponto de vista irreal, entra no site do PROCON, consulte a gente, nós vamos verificar esta empresa, verificar se esse site realmente existe ou não, e evitar sair comprando um monte de bugiganga
e se concentrar naquilo que você realmente precisa. A nossa expectativa é que haja um aumento do número de reclamações e problemas com essa Black Friday, e não uma redução, apesar de todas as medidas preventivas que nós estamos tomando. Muito bem, 12:11 agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e ainda nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Seguindo aqui com mais um tema sobre relações de consumo, a Black Friday 2020 deverá sofrer grande impacto em suas vendas devido aos novos hábitos adquiridos durante a pandemia, segundo pesquisa da Critel. Uma mudança óbvia deve ser o aumento do comércio online, mas há também uma tendência de diversificação de produtos. Há ainda uma mudança no estilo de vida das pessoas que devem influenciar as vendas. Vamos a elas. 53% dos entrevistados disseram nessa pesquisa que estão cozinhando mais em casa. 46% contaram que irão manter a prática do home office. 39% passaram a ler mais livros e 50% continuarão se exercitando em casa, entre outros temas. Doutor Korzorowski, as compras online, agora nessa fase aqui de Black Friday, e inicialmente, depois das compras de Natal, devem ser a salvação de muitas lojas, muitos comércios, tendo em vista tudo que aconteceu aí ao longo da pandemia, o comércio tradicional, aquele de rua, fechando as portas, quebrando mesmo por conta da crise econômica? Bom, Mauro, é importante a gente colocar, o secretário Capês falou muito bem, pontuou muito bem, mas temos que observar, além de todos os cuidados que o secretário falou, a morosidade na entrega da mercadoria e a não entrega do produto. Isso temos que observar e nunca podemos fazer o pedido para amanhã, porque a gente pode fazer o pedido e não chegar o pedido naquela data desejada. Com relação à pandemia, ela vai atrapalhar sensivelmente, já atrapalhou tudo, vai atrapalhar também a Black Friday. Só que é um fenômeno de venda que, portanto, as empresas que já estão preparadas vão vender. Mas hoje o que a gente comenta são as empresas físicas, né? As redes de lojas, grandes magazines, que tinham o costume da venda presencial. E pode ser a grande ferramenta de venda através das vendas online. Não só plataformas de venda, mas também muitas empresas, comércios estão utilizando as redes sociais. E essas redes sociais vão potencializar o comerciante, as pequenas redes de lojas, as vendas que caíram muito com a pandemia. Então, eu acredito que a pandemia realmente ela vai atrapalhar o grande sucesso dessa autopromoção da Black Friday, mas a Black Friday, por ser o fenômeno de venda, ele vai forçar a todos os comerciantes a buscarem essas novas alternativas, essas novas ferramentas de venda através das vendas pelas redes sociais. Eu acho que isso é a grande coqueluche do mercado. Agora, óbvio que o consumidor tem que se acautelar com relação à data de entrega, a receber a mercadoria, se o site que está disponibilizando ou nas redes sociais, se a empresa existe, o Procon está aí fazendo esse grande papel para o consumidor, é importante a gente estar acessando o Procon, mas também que a gente acesse essa venda digital para ter certeza que isso conclua com exatidão. Porque hoje a gente vai entrar no desconto, na promoção de 30%, 40%, 50%, vai comprar alguma coisa rapidamente e vai deixar de consultar. E aí está o grande perigo, né? Então, com muita cautela, eu acho que vai ser o potencial de alguns comerciantes, algumas redes, a potencializar aquela venda parada e vai poder ajudá-lo a atravessar esse momento tão difícil, Mauro. Você chama atenção, doutor Marco Korzorowski, no sentido de que
Muita gente vendendo pela internet que não teve condições de investir num site, isso tem um custo elevado muitas vezes. Essas pessoas passaram a fazer as vendas online, porém pelas redes sociais. Os cuidados, então, do consumidor nesse tipo de negociação são diferentes em relação aos cuidados quando se trata de uma empresa estabelecida que tem site e que já faz isso da forma mais tradicional, não pelas redes sociais. Essa é a sua orientação. Exato, Mauro. Está o secretário aí também que pode fazer o seu comentário, mas hoje o pequeno comércio, o pequeno comerciante, ele não tem plataforma. Então, eles estão fazendo através do Facebook, o Instagram, até as alternativas de mensagens de texto, WhatsApp, enfim, todas as modalidades de comunicação e que eles estão fazendo de forma caseira. E muitas pessoas consomem, né? Lá no nosso condomínio, eu moro num condomínio relativamente grande, e então a gente faz compra de alimentos, compra enfim, todo um leque de opções que você pode comprar através dessas redes sociais. O que a gente vai ter que ter mais cautela, porque essas empresas, esses comércios pequenos, eles não estão afeitos a desenvolver uma plataforma preparada, estar em colaboração com todos os cuidados que tem que ter perante o PROCON e os outros órgãos fiscalizadores. Então, esse cuidado nós vamos ter que ter, porque, como nós estamos, por conta da pandemia, dentro de casa, muitos de nós estamos comprando pela internet. Eu não consumia a internet, hoje eu estou consumindo, estou aprendendo a consumir internet. E a gente vai naquelas promoções, que vai ter agora as promoções por conta da Black Friday, nas redes sociais. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente está comprando certo. Eu quero ouvir o secretário Fernando Capês sobre esse ponto, secretário. Os comércios que não têm sites, não investiram nisso, mas que vendem de forma online usando outras plataformas, por exemplo, as redes sociais. Chegam muitas reclamações ao PROCON em relação a obrigações não cumpridas em vendas dessa forma. Como é que o PROCON está de olho nisso? Primeiro, um bom comentário, observação correta feita pelo Dr. Marco Antônio. Muitas empresas anunciaram a venda de produtos que não têm seu estoque. Então, quando elas vão fazer a entrega desse produto, elas têm que solicitar nos centros de distribuição a remessa do produto para então levar até o consumidor. Moral da história: nas compras pela internet, o principal problema é o atraso na entrega, a demora na entrega do produto. E é necessário o consumidor verificar qual o histórico da empresa com relação a atrasos. E o segundo lugar é a questão do preço, em que muitas vezes colocam o preço e não falam que tem que pagar o frete além disso, ou outras despesas adicionais. Então, são problemas realmente também recorrentes. Com relação aos pequenos estabelecimentos que fazem seus anúncios pela internet, aí, quando o estabelecimento não é muito grande, deve ser estabelecida uma relação que a gente chama, o direito gosta muito de expressões em latim, né? Intuito personae, quer dizer, é necessário que, sendo pequeno o estabelecimento, de menor porte, que se estabeleça uma relação de confiança, ou seja, que você saiba quem são os donos daquele comércio. Muitas vezes eles tomam muito mais cuidado do que grandes corporações, porque é o nome dele que está ali, é o negócio dele que se encontra, mas pode ser também um pequeno comércio despreparado, mal estruturado ou mal intencionado. Então, as reclamações não chegam tanto com relação a essas compras online. Quando chegam reclamações, são aquisições diretas, fisicamente feitas no próprio estabelecimento, mesmo com a pandemia, com essa diminuição da quarentena. Mas existem também reclamações, e a gente o que recomenda é o seguinte: você quer comprar num ponto de comércio, num fundo de comércio menor que está anunciando, procure saber onde quem são os donos, tente estabelecer uma relação de confiança, como aquela quitanda da esquina em que você faz a sua compra, pequeno empório, para você não ter dor de cabeça. Doutor Korzorowski, depois disso tudo, passada a Black Friday, né, tem um outro dia dedicado às compras pela internet.
é uma sequência aí de atividades do comércio, que é o Cyber Monday, né? Que é a segunda-feira em que se compra pela internet, compras cibernéticas, né? E tudo isso vem aí na esteira da Black Friday. As orientações são sempre as mesmas, né? Exatamente. Os Estados Unidos é um grande marqueteiro, né? Um país marqueteiro. Ele sabe como ninguém desenvolver os produtos e a gente tem que copiar as coisas boas. Eu acho que esses 2 dias são 2 dias significativos para os comerciantes. Eles têm que aproveitar, especialmente os pequenos e médios, as pequenas redes de comércio que não estão tão estabelecidas, elas vão fazer a venda na segunda-feira e startar todo o processo de venda pela internet. Porque a pandemia, a gente vem dizendo que não sabe quando acaba, né? A vacina está chegando, pode ser em janeiro, fevereiro, março, abril, a gente não sabe, está incerto. E o comerciante, por sua vez, ele ficou com as portas fechadas, ele teve folha de pagamento, ele teve aluguel, ele está com problema para pagar. Então, esta ferramenta de venda e as vendas pelas redes sociais pode potencializar a venda daquele pequeno comércio, do médio comércio, que ele não está afeito às condições de uma plataforma. Eu acho que veio para ficar, Mauro. Eu acho que isso vai dar continuidade mesmo após a pandemia. Doutor Fernando Capês, eu estou recebendo informação, o senhor precisa sair com alguma antecedência, o senhor tem mais tempo com a gente, até que momento o senhor pode ficar? Eu gostaria de ouvir o doutor Alessandro e o doutor Ricardo Leite e permaneça o tempo que for necessário para ouvi-los. Vamos lá. Doutor Alessandro, sobre esse tema da Black Friday, suas considerações, sua avaliação? Claro, aproveitando o gancho do secretário Capês e do meu colega, doutor Marco, né? Existe uma questão, e aí eu vou ponderar um pouquinho, a gente, desde 2014 até 2019, nós estamos no pior momento da economia. A economia, nesses últimos anos, foi a que menos cresceu, desde 1950. Tá? A gente está falando de quase 25 milhões aí de desempregados. O que acontece? As pessoas tiveram que se reinventar. Tá? E o setor que mais se reinventou foi os microempresários. Eles migraram para o e-commerce. Então, esse setor de e-commerce hoje teve um crescimento assim exponencial, como o próprio secretário Capês comentou. Só que essas empresas menores, elas não estão preparadas. Tá? E aí eu vou colocar aqui um aperitivo, aí um ingrediente maior, é a questão da LGPD. Está em vigor há 2 meses, né? Entrou em vigor há 2 meses, então a gente está aí completando o aniversário de 2 meses dessa lei. Não sai da cabeça dos empresários, dos advogados, dos profissionais de TI e de todos os outros profissionais ligados à LGPD e às empresas. E aí fica uma questão que é muito importante. 64% dessas empresas, principalmente do microempresário, não se prepararam para a LGPD. Então, hoje, qual é o cenário? Sexta-feira, nós temos a Black Friday e temos um cenário de que mais da metade dessas empresas não se prepararam para a LGPD. Qual é o cenário que eu vejo aí? Uma tendência do Brasil, né, judicializar essas demandas. Então, eu vejo aí uma onda de ajuizamentos de ações discutindo esses pontos aí da Black Friday, porque você tem a circulação junto aos varejistas de dados pessoais sensíveis e essas empresas não estão preparadas para atender. Então, a gente tem aí um adicional nessa Black Friday, que é a LGPD. Tem uma discussão aí que envolve se ela está em vigor, ela entrou em vigor, mas a eficácia das multas não, e o próprio secretário acho que pode falar melhor do que eu. Quanto à aplicação dessas multas, no meu entendimento, já são válidas. As empresas que não estiverem cumprindo aí a LGPD, elas podem ser multadas já usando para a LGPD. Doutor Capês, a sua avaliação sobre essa preocupação do doutor Alessandro em relação à Lei Geral de Proteção de Dados e, na sequência, o doutor Ricardo
doutor Ricardo Leite. Uma informação importante. O PROCON objetiva a todo custo evitar a judicialização. Essa é a nossa proposta, eu diria, mais candente, mais forte. O PROCON não quer que as questões cheguem até a justiça, o judiciário, que já está superlotado de problemas. Agora, o consumidor que estiver insatisfeito, ele faz uma reclamação pelo celular, sem sair de casa. Ele coloca PROCON SP, faz a sua reclamação eletrônica. Ao mesmo tempo em que é feita a reclamação eletrônica, ela já chega ao fornecedor, no mesmo instante. O fornecedor, então, tem 10 dias para resolver o problema. Nós estamos estimulando as empresas a usarem as câmaras de conciliação privadas do Tribunal de Justiça ou a fortalecerem os seus serviços de atendimento ao consumidor. Porque a empresa que atingiu 85% de solução nessa etapa recebe o selo Empresa Amiga do Consumidor. Se ela não conseguir resolver, nós então vamos fazer audiências online com conciliadores cadastrados pelo CNJ. Tudo para resolver o problema. Se não tiver jeito, aí nós multamos sim. O desejo do PROCON não é multar, principalmente nessa pandemia, que tem muita empresa em dificuldade, mas nós tivemos, na minha gestão, no último ano, tivemos um superávit de 338 milhões, em razão do corte de despesas que fizemos e também do aumento do número de pagamento de multas. Dinheiro esse que é usado para pagar todas as despesas do PROCON e remetemos aos cofres do governo do Estado o superávit. Doutor Ricardo Leite, a sua preocupação, o seu olhar sobre a Black Friday, o que lhe preocupa? Bom, primeiro eu queria destacar que todos os conselhos e pontos que foram levantados aqui pelo doutor Fernando Capês, doutor Marco Antônio, doutor Alessandro, são muito pertinentes e acredito que aqueles que estão nos ouvindo certamente têm aí uma coletânea de conselhos e orientações que, se aplicados, vão evitar vários problemas. Eu partilho também das preocupações e eu apenas colocaria talvez mais algumas contribuições. Quando o empreendedor ele coloca o seu produto, ele faz uma oferta. E muitas vezes, na ânsia de vender, ele não é tão cuidadoso na sua oferta. Agora, ele precisa lembrar que a sua oferta é vinculante, de maneira que o consumidor, ao acessar uma oferta, aquela oferta vincula a todos. Então, um conselho que eu gostaria de adicionar a todos que foram tão bem colocados é que o consumidor deve guardar a oferta, porque em caso de litígio, ele tem uma prova acerca da oferta, isso sob a ótica do consumidor, e sob a ótica do empreendedor, tomar cuidado com aquilo que propõe, porque quando ele coloca a sua oferta no mercado, há um sem número de pessoas que poderão aderir àquela oferta e ele está obrigado às condições que ofertou. Então, todos querem boas oportunidades, todos querem vender, mas as regras têm que ser claras e essa clareza começa pela própria oferta. Essa é a minha contribuição, Mauro, e todos. Muito bem, 12:30 agora, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e ainda nas redes sociais, Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, pessoal, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte, tanto que agora entramos na fase verde da quarentena. Algumas atividades que estão com as suas portas abertas, lojas, shoppings, parques, academias, salões de beleza, restaurantes, isso tudo vem funcionando com algumas restrições, faz parte de um processo para que logo mais tudo melhore. Só que a pandemia, minha gente, não acabou. Para continuar protegendo quem a gente ama, a gente tem que continuar se cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio. Não é hora de baixar a guarda, e sim de redobrar os cuidados a cada instante. Então, continue preferindo fazer mais as atividades em casa. Se precisar sair, já sabe, máscara sempre, seguindo as regras obrigatórias aqui na cidade de São Paulo. Não se esqueça de lavar sempre
muito bem as mãos com água e sabão, o álcool em gel. A transmissão do vírus também ocorre por meio de objetos de uso pessoal, por meio dos copos, por meio de talheres. Então, não compartilhe os objetos de uso pessoal. Quando estiver na rua, evite as aglomerações, mantenha o chamado distanciamento social. Nós estamos juntos nessa. Quando você se cuida, cuida de todos ao seu redor e assim continuaremos abrindo nossas portas para dias melhores. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. E nós vamos aqui seguindo com o nosso próximo tema. Falamos de Black Friday, eu vou puxar aqui no nosso roteiro. Os impactos da crise gerada pela pandemia de Covid-19 na economia, em decorrência das medidas de isolamento e da paralisação ou diminuição das atividades das empresas, levaram à adoção de uma série de medidas tributárias para mitigar seus efeitos por governos ao redor do mundo. No entanto, a crise se alonga e as empresas não conseguem se recuperar, enquanto o fôlego também de muitos governos já acabou. E agora, o que fazer, o que esperar dos próximos meses? Uma pergunta de $1 milhão, doutor Alessandro. Qual é a resposta? Então, se eu tivesse a resposta, seria bom, né? Com esse valor aí, essa cifra... Com esse valor, então... na verdade, o que eu vejo, assim, eu acho que é um desafio tanto para o empresário, né, quanto para o governo. O dinheiro está acabando, o auxílio emergencial está no fim e as empresas estão aí com uma série de dificuldades, a inadimplência crescendo, o desemprego crescendo e, de novo, eu acho que a saída para tudo isso realmente é um momento de se reinventar. Eu acho que a tecnologia, hoje, ela está sendo uma grande aliada das empresas, do empresário, do pequeno empresário, do governo também. A gente vê aí centenas de empresas, tanto privadas quanto públicas, se reinventando, colocando aplicativos de atividades que antes nós tínhamos que sofrer na fila, Detrans, mesmo o Procon aí, com o próprio secretário que fez inúmeras alterações. Então, assim, a tecnologia hoje ela é uma grande aliada para esse mundo diferenciado, com essa crise aí assolando todo mundo. Tem informações do FMI que vai ser o pior PIB mundial, em torno de 3%. Tá? Então, não é algo específico do Brasil. Eu acho que o Brasil está saindo relativamente bem, né? Os empresários estão conseguindo dar conta aí dessa pandemia. E o grande ponto é realmente a tecnologia. E o que fazer com essa tecnologia, que é uma grande missão daqui para frente. Né? E aí, de novo, eu entro numa pauta que, embora eu venha falar novamente, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que vai barrar o grande desafio do empresário hoje, barra nessa lei, que está em vigor há 2 meses, e que, se não se adequar à lei, ele vai sofrer um forte impacto na sua empresa. Claro, não é mais tanto no viés aí do Procon, mas é uma questão que a gente pode olhar aí para fora, como é uma lei muito nova, né? A gente tem que olhar para a jurisprudência da Europa, Estados Unidos, e que isso pode impactar no empresário que já está ali no sufoco, já está no vermelho, respirando aí com dificuldade, com essa economia paralisada, vindo essa lei, o que pode acontecer também, né? Olha, doutor Alessandro, o que nós vimos até aqui, e não é só o que aconteceu no Brasil, a gente viu isso no mundo de uma maneira geral, medidas tomadas pelos governos são medidas de administração do problema, não medidas de política, administração tributária, não medidas de política tributária. Por exemplo, você adiar o pagamento de um imposto, isso o governo permitiu, governos diversos permitiram, mas não houve uma medida de política tributária, por exemplo. E esse imposto poderia ter sido reduzido? E aquela contribuição poderia ter sido reduzida para ajudar as empresas, para ajudar o contribuinte? Nessa fase agora, que é a fase que testa a resiliência, ou seja, a capacidade mesmo
de recuperação tanto do poder público, por parte dos governos, quanto das próprias empresas? Não seria importante uma situação agora de política tributária e não mais de administração? Sim, mas aí eu vejo na reforma não só tributária, mas administrativa também. Acho que o Brasil ele está super endividado, né? Ele está chegando aí, a dívida dele próxima a 100% do PIB, né? Do que ele já produziu. Então, eu acho que se o governo não parar e não fizer as reformas necessárias, que já tá, que todos sabem, né? Quanto a essas reformas, a gente não vai conseguir mudar essa carga tributária. Então, o Brasil precisa dessa carga tributária para pagar as contas, o empresário é o inverso, ele não precisa dessa carga tributária para fechar a conta dele. Então, você tem aí dois conflitos, o governo precisando desses tributos e o empresário do outro lado contando com essa redução, né? A conta não fecha. 12h37 agora, nós vamos colocar na nossa conversa o advogado e economista Daniel Matos. Tudo bem, Daniel Matos? Seja bem-vindo ao programa A Gente Fala. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Estou vendo que você está em trânsito aí, você está no carro para essa nossa conversa com a gente? Hoje aconteceu de estar externo, aí eu estou parado aqui aguardando. Então vamos lá, bem brevemente, vamos falar aqui de Covid e investimentos. A Covid trouxe oportunidade de investimentos? Sim, em vários cenários, né? Eu acho que você teve, no período auge da crise, né, maio, abril, você teve ações que tiveram uma redução muito grande. Alguns investidores que conseguiram realizar compra de ações tiveram ganhos de até 100% a 150% do valor que foi investido. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo que você tem agora é ou aquisição de imóveis, né? Em que você adquire o imóvel nesse período, que é um período de baixa procura, logo o preço de equilíbrio em razão da oferta e da demanda, ele fica reduzido, o que permite que você consiga realizar aquisições em preços mais interessantes. E para quem não quiser ser proprietário de um bem imóvel, ter toda aquela questão do ônus do imóvel, IPTU, documentação, condomínio, se for o caso, uma oportunidade seria os fundos de investimento imobiliário, que são conhecidos como os FIIs, né? Porque o fundo de investimento imobiliário, ele é semelhantemente a aquisição de um imóvel, só que na verdade você não tem o ônus e a responsabilidade de ser proprietário de um imóvel. Na verdade, você adquire uma participação de um empreendimento de imóveis. Pode ser comercial, como pode ser residencial. E esse fundo de investimento vale tanto para aquele mais conservador, quanto para o moderado ou mais arrojado? Sim, na verdade, né, os fundos de investimento, nos últimos 5 anos, você vê uma crescente dele. Então, a tendência, lógico, a longo prazo, quem conseguir fazer aquisições de fundo imobiliário, né, porque, na verdade, o mercado ele se torna cada vez mais atrativo à medida em que você tem novos investidores no circuito transacionando os direitos, né? A própria Bolsa, né, ela é de 1968, naquela época você não tinha um volume expressivo de investidores cadastrados, o que hoje já é potencialmente o inverso, a gama de investidores que você tem e a gama de recursos que você tem injetado nesse investimento. Então, os fundos de investimento imobiliário no Brasil, eles são relativamente novos, né? Então, assim, o que eu quero dizer de uma forma geral, quem conseguir comprar uma posição nesse período agora, vai conseguir opções interessantes, porque com a retomada da economia, esses imóveis eles vão ser objeto de novas locações, o que vai resultar em rendimento para o investidor. E para a gente fechar, Daniel Matos, eu sei que você está em movimento, que você está indo para uma audiência. Vamos falar do ouro aqui. Ainda é viável investir no ouro? Então, o ouro, né, é interessante porque se você olhar as recentes notícias depois da comunicação
global do efeito das vacinas, você vê uma queda potencial exponencial do ouro. Porque, na verdade, o ouro, qual é a vantagem dele? Você utilizar ele como um hedge, né? Como um seguro de proteção, caso a economia não esteja bem. A economia retomando o rumo, ele é um investimento que a curto prazo ele se torna desinteressante. Por quê? Você não tem dividendo, você não tem juros sobre capital próprio, você não tem nenhum tipo de recebimento antecipado do valor que você aporta ou que você investe, né? Então, assim, o ouro, qual é a outra grande peculiaridade que tem no ouro? Diferentemente das ações ou de qualquer outro ativo, você não consegue fazer operação vendido, ou seja, ao invés de você comprar o papel, você crendo que aquilo vai cair, você opera na ponta inversa, crendo que ele vai cair, e você faz operação de venda. No ouro, não, você só fica comprado. Então, o ouro, a tendência agora é que ele se torne cada vez mais desinteressante em termos de investimento. Daniel Matos, obrigado pela presença, por mais essa conversa com a gente. Bom caminho aí no seu destino, boa audiência. Eu sei que você está apressado aí para o seu trabalho. Ok, agradeço, boa tarde. Até, tchau. Até a próxima oportunidade. 12h42 agora, vamos para mais um tema aqui. Doutor Ricardo Cerqueira Leite, olha, a vitória de Joe Biden traz indagações pelo mundo todo sobre a relação dos Estados Unidos com os demais países, especialmente com aqueles cujos presidentes apoiavam Donald Trump, como o Brasil. E, segundo analistas, a distensão e acordos com o novo presidente americano podem ajudar as vendas do Brasil. Mas, para isso, o presidente Jair Bolsonaro terá que adotar uma política externa menos ideológica. Aliás, eu disse aqui a relação dos Estados Unidos com outros países, especialmente aqueles cujos presidentes apoiavam o Donald Trump, como o Brasil. Quer dizer, mas é uma relação personalista aqui de Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, com o Donald Trump. Não é um apoio do Brasil, né? Um apoio do presidente Bolsonaro. Como é que a gente pode esperar, doutor Ricardo, algum movimento mais pragmático do presidente Bolsonaro nessa relação nova com os Estados Unidos? Veja, eu acho que é importante, inicialmente, entender o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Nós tínhamos um presidente republicano que adotou uma premissa, uma postura America First, ou seja, ele desenvolveu uma política totalmente voltada para os Estados Unidos e com comportamentos questionáveis, né? O comportamento pessoal dele é, no mínimo, questionável. Há muitas críticas, então a sua política e a sua postura foi aí objeto de muitas críticas. O Joe Biden, ele tem uma postura mais multilateral, ou seja, ele vai ressuscitar, ele vai ter mais ênfase na sua política externa em lidar com os organismos internacionais, né? ONU e todos os demais organismos. Nós temos uma relação muito próxima com os Estados Unidos. É uma relação histórica, é uma relação cultural, acho que todo mundo aqui reconhece isso. E o governo Bolsonaro adotou uma postura de maior vínculo com a pessoa do presidente Trump do que, essencialmente, um vínculo institucional. E essa é a crítica que se faz, essa é a crítica que a diplomacia faz também. E aí vem o questionamento, com esse vínculo pessoal que deixou de existir, porque a partir de janeiro nós vamos ter um novo presidente, como é que as coisas vão ficar? Eu não acredito que nós vamos ter aí uma mudança muito significativa, porque apesar desse vínculo pessoal não sobreviver, mais em razão da mudança da postura, em razão de algo mais multilateral, o Brasil é um agente importante, está muito bem posicionado geopoliticamente, então eu acredito que nós vamos continuar com boas relações. Porém, há um risco. Se a política externa do Brasil não mudar para um multilateralismo, nós vamos aqui ser um espectador. Nós vamos deixar de exercer uma liderança mundial. Agora, nós temos
uma liderança com os demais países que exercem essa liderança mundial. Agora, nós temos alguns capítulos importantes que vão se desenvolver, né? Nós temos a questão climática, que é uma questão mundial, que John Biden já está na sua agenda. Nós temos aí a questão do 5G, falamos bastante de tecnologia, e a questão do 5G vai revolucionar aí a forma como as pessoas transacionam. E aí nós temos uma discussão importante, porque os Estados Unidos apoia uma tecnologia, enquanto a China apoia outra tecnologia. Então, eu acredito que, no frigir dos ovos, no final do dia, essa relação institucional ela vai ser recuperada. Acredito que o Brasil vai ser mais pragmático, para usar a sua palavra, e vai se alinhar institucionalmente com os Estados Unidos, e vai ser bom para todos nós. E eu gostaria até de destacar que o Brasil já tem se preparado, por meio das reformas que já fez e das reformas que estão em curso, como a reforma administrativa, reforma tributária, mesmo a LGPD, para que o Brasil possa se inserir neste contexto internacional. Então, eu estou otimista, acho que ter um país, a maior economia do mundo, adotando uma postura multilateral é melhor para todos nós, e é por isso que os indicadores econômicos apontam queda do dólar, alta das bolsas, porque há uma esperança de mais crescimento mundial. Agora, quando se fala em pragmatismo, e pragmatismo do presidente Jair Bolsonaro e pragmatismo do governo, a gente inclui aí os ministros mais ideológicos, Ricardo Salles, no meio ambiente, e o das relações exteriores, o Ernesto Araújo. Eles também terão que ter esse alinhamento. Sem dúvida, né? Houve uma mudança importante de estilo de liderança, houve uma mudança importante de política externa da maior economia do mundo. Então, eu quero crer que essas lideranças, o Ricardo Salles e o Ernesto Araújo, eles vão se adequar a esse momento. Naturalmente, existe aí um pano de fundo, né? Putin ainda não reconheceu, Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória do Biden, mas eu creio que essas questões elas vão ser alinhadas e o Brasil deverá adotar uma postura mais pragmática e menos ideológica. Essa é a minha esperança. Pessoal, faltando 11 minutos para 1, nós vamos para as perguntas aqui da nossa audiência. Secretário Capês, eu começo com o senhor. A Marta Silva nos acompanha pelo Instagram. E ela pergunta por que o Procon de São Paulo notificou o Carrefour para que explique sobre o episódio ocorrido no supermercado em Porto Alegre. Bom, aqui a questão é a seguinte: infelizmente, ocorreram alguns incidentes de alguns anos para cá envolvendo a segurança dessa empresa. E o objetivo do Procon é conversar com o Carrefour. Eles já entraram em contato conosco, vão trazer aqui as informações por escrito e explicar como está sendo feita a orientação e o treinamento do Corpo de Seguranças, porque já aconteceu aqui em Osasco, já aconteceu em Porto Alegre, aconteceu também em São Paulo uma outra oportunidade, e é importante que a gente venha prevenir novas tragédias, porque o que nós vimos nas imagens é muito mais fruto de um despreparo de um servidor que estava no seu primeiro dia e toma um soco e reage daquela maneira que não é uma maneira profissional de se reagir, e terminando na tragédia. Não importa o que, no caso, a vítima ou um consumidor venha a fazer, a reação deve se limitar ao emprego de força, nunca de violência. E nós queremos conversar, sim, como está sendo feita a contratação dessas empresas de segurança, como está sendo feita a seleção, e não só com o Carrefour. Em qualquer outra que venha se apresentar problemas dessa natureza, nós vamos chamar, vamos indagar, porque um dos direitos básicos do consumidor, é óbvio que sim seja, é o direito à vida e à sua segurança. Doutor Capês, outra pergunta aqui da nossa ouvinte Maria de Lourdes da Moca. Ela pergunta, a Enel foi a campeã de queixas desse ano, e por que tantos problemas com as contas de luz, as contas de energia? Bom, eu falei isso para eles, eu falei diretamente para a Enel. Tem um pessoal muito profissional, muito esforçado, procuram fazer um bom trabalho, mas eles tomaram uma decisão burra. A decisão burra de parar a leitura dos relógios e fazer a cobrança pela média
dos 12 meses anteriores a fevereiro. É óbvio que a média dos 12 meses anteriores é menor do que o consumo efetivo de fevereiro, março e abril. Óbvio, as pessoas ficaram em casa, consumiram muito mais. Então, quando você cobra a média dos meses, você está cobrando menos. Quando chega no mês de junho, ela volta a fazer a leitura. Claro que vai dar mais. Você consumiu mais em junho do que a média dos meses do ano anterior. Mas não satisfeita em cobrar mais, ela cobrou retroativamente a diferença entre o consumo efetivo e a média. Chega a um valor excessivo. E as pessoas, numa época de pandemia, com poder aquisitivo reduzido, diminuído, recebem uma conta muito maior, mas muito maior, 10 vezes maior do que vinham pagando, não vão ficar satisfeitas. Então, nós tivemos 87 mil reclamações no mês de junho da Enel, que nos deu o maior trabalho para lidar. Secretário Capês, o senhor está precisando se ausentar já? Eu estou preocupado com o seu horário aqui, por isso quero colocá-lo à vontade. Essa época de Black Friday, isso aqui está uma loucura, o PROCON. É que os debatedores trouxeram temas também, além da Black Friday, muito interessantes. E nós procuramos esticar o máximo que podemos para poder ouvir a todos as contribuições importantes e também aprender muito aí com os temas que foram trazidos, principalmente de economia, política externa. Então, eu vou ter que me despedir, está um tumulto aqui do lado de fora, e para piorar, estamos recebendo a denúncia de um prédio que está sendo vendido aí num certo bairro de São Paulo que está desabando, e os consumidores já pagaram, e isso vai dar televisão nos próximos dias. Então, infelizmente, eu quero pedir desculpas aqui, e excepcionalmente... Você pode apresentar em antemão do que se trata esse prédio? Não posso falar. Eu não posso falar porque eu não sei se a denúncia é verdadeira. Sim. Se não for verdadeira, eu estou difamando o prédio. Então vamos aguardar. Muito obrigado, doutor Fernando Capês, secretário de Defesa do Consumidor, diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo, nessa participação com a gente no programa A Gente Fala. Obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. E a gente segue aqui. Doutor Ricardo Cerqueira, o Jaime do Jardim Bonfilholi, seu Jaime, grande seu Jaime, todos os dias aqui mandando perguntas para a gente, muito obrigado. Ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, o Carrefour poderá acionar na Justiça a empresa de segurança para ser indenizado pelos prejuízos financeiros e morais causados à loja e à imagem do supermercado? Se o Carrefour poderá acionar, na verdade... Acionar a Justiça a empresa de segurança, na verdade, veja, por conta de eventuais prejuízos financeiros e morais à imagem do Carrefour, né? Bem, existe uma relação contratual, imagino, entre ambos, e essa relação contratual de terceirização estabelece as regras. Agora, em tese, se ali tiver uma estipulação contratual estabelecendo responsabilidades ao prestador de serviço, e se houver a comprovação de todos os elementos caracterizadores de uma indenização, como dolo, culpa, nexo causal, né, e o resultado lesivo, sim, em tese, sim. Doutor Marco Kojorowski, o Júlio Duarte, nossa audiência no Facebook, obrigado, Júlio. Ele pergunta se, na sua opinião, existe um meio termo para que o comércio permaneça aberto caso a pandemia volte a se agravar. Ô, Júlio, muito obrigado. Excelente pergunta. Tem sim um meio termo. Não vamos exagerar nem numa ponta nem na outra. Tanto que as farmácias, supermercados estão abertos mesmo na época da pandemia e não podem fechar. Eu acho que a gente pode, agora, se realmente tiver esse aumento de casos e mortes, né, lamentável, mas se for constatado esse aumento e houver aí um lockdown ou isolamentos, eu acho que existem os serviços essenciais e esses têm que ser abertos presencialmente. Não só supermercados e farmácias, tem outros que podem ser abertos. Esse é o meu pensamento. Obrigado. Doutor Alessandro, Cláudia Leite pergunta para a gente
aqui no YouTube. De que forma vocês vêm orientando seus clientes com relação à nova lei geral de proteção de dados? A lei também protege as empresas? Pergunta a Cláudia Leite. Sim, ela protege as empresas, não só o consumidor, né? E as empresas precisam estar preparadas pela lei LGPD. De novo, as empresas que não tiverem adequadas à lei, elas vão ser condenadas, vão sofrer multas, e esses processos irão para o judiciário, né, acompanhando aí a doutrina, a jurisprudência exterior. Tá? Nós, até agora, tivemos apenas 2 ações no Distrito Federal e uma aqui em São Paulo, judicializando o processo do LGPD. E uma outra pergunta aqui, doutor Alessandro, do Evandro Abreu, com a gente no Instagram. Obrigado aqui, Evandro. Ele pergunta quais são os principais cuidados que as pequenas e médias empresas devem ter ao organizarem as suas finanças no final deste ano. Mauro, não entendi a pergunta do Evandro. O Evandro pergunta, doutor Alessandro, os principais cuidados que as empresas pequenas e médias devem ter para organizar as finanças no final deste ano. Assim, essas finanças, elas não agora, né? Eu acho que desde a pandemia, as empresas precisam se adequar ao novo modelo, considerando a pandemia. Eu não sei exatamente do Evandro qual é o ramo de atividade dele, se ele precisar de um auxílio maior, eu estou à disposição também, mas fica difícil eu responder a ele sem entender o tipo de atividade que ele exerce, qual é o modelo de produto que ele exerce, enfim. Se ele precisar, ele pode perguntar para mim, tá, Mauro? Pessoal, vamos então aqui para o nosso encerramento. O tempinho já está chegando no final. O senhor está com a palavra, doutor Alessandro Alcântara, sua orientação final, sua despedida, por favor. Bem brevemente. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, aos meus colegas. Eu acho que é um ponto aí importante que não ficou bem colocado. A Black Friday tem uma preocupação muito grande das empresas, mas para os consumidores também. A gente vem acompanhando um nível de inadimplência muito grande, né? Recuperação de crédito cada vez mais difícil, tem um superendividamento das pessoas. Então, assim, qual é o meu recado para a Black Friday? Tanto as empresas, que foi a pauta hoje do nosso encontro, que tem que se cuidar também, se preparar para a Black Friday, o consumidor também, tá? Para amanhã ele não ter um nível de endividamento muito grande e ter aí uma questão de dívidas que não consegue depois honrar com os pagamentos. Tá? Então, agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite e estou à disposição. Doutor Ricardo Cerqueira Leite, bem brevemente, sua despedida. Prazer estar com você, Mauro, e com todos os participantes aqui desse encontro. Com relação a Black Friday, a palavra é cuidado, cautela. Com relação aos temas de política externa dos Estados Unidos, eu diria que a palavra é esperança, e em relação aos demais desafios aí relacionados aos temas que tratamos, vamos manter-nos otimistas que a gente vai conseguir vencer os desafios. Obrigado pela oportunidade, muito bom estar com vocês. Então, são 4 palavras: cuidado, cautela, otimismo... Esperança e otimismo. Esperança, muito bem. E, doutor Marco Kojorowski, sua palavra final, brevemente. Querido, eu quero agradecer o Gente que Fala, a Rádio Trianon, o querido Mauro Friesman, o Fausto Camunha, a Zenilda, todo o pessoal aí, os operadores, os web espectadores, ouvintes e os nossos grandes advogados. Foi um prazer e sucesso para esse grande evento. Que Deus abençoe o consumidor e o lojista. Obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, em nome de toda a nossa equipe, com a gente os advogados, aqui todos os operadores do direito, doutor Marco Kojorowski, doutor Alessandro Alcântara Couceiro, doutor Ricardo Cerqueira Leite, e também com a gente
se despediu de forma antecipada pela necessidade de se ausentar, o doutor Fernando Capês, jurista, secretário de Defesa do Consumidor, diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, o Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Tchau, até amanhã.